10 milhões de brasileiros ficam pelo menos um dia da semana sem comer. Com pandemia, crise econômica e alta no preço de alimentos, a situação ainda deve piorar, segundo especialistas. Na semana em que o Prêmio Nobel da Paz foi entregue ao Programa Mundial de Alimentação da ONU, o repórter Marcelo Canelas vai mostrar como é a vida de quem passa fome. Esse lugar com cara de interiorzão fica a 40 minutos do centro do Rio. Bom dia. Como é que vai? Andressa e os 7 filhos vivem, portanto, no segundo estado mais rico do Brasil. O que você tem hoje para o almoço? Hoje eu ainda vou lá embaixo na minha mãe pegar meu arroz e minhas coisas. Aqui na sua casa você não tem? Não, meu arroz que acabou hoje. O Bolsa Família que ela recebe não dura nem 10 dias. Você chegou a ter algum dia assim que você não tinha o que comer em casa? Já. Já? Chega aquele momento de pedir e não ter, é muito triste. De não ter de onde tirar, é triste. Pessoas como Andressa, moradora de Japeri, na Baixada Fluminense, são a razão de existir do ganhador do Nobel da Paz deste ano. O anúncio de que o prêmio iria para a agência da ONU que cuida de gente com fome surpreendeu a todos, inclusive a própria WFP, sigla em inglês para o Programa Mundial de Alimentação. Ninguém esperava, foi uma total surpresa. Vai ser muito importante para que as pessoas saibam que existem essas pessoas no mundo. São mais de 700 milhões, quase 700 milhões de pessoas, né? São mais de 3 Brasis. E elas podem estar no Brasil mesmo, em Japeri, mas também no Sudão, no Iêmen, na Síria, no Afeganistão. O WFP atende a 100 milhões de pessoas todos os dias, com uma frota de 100 aviões, 40 navios, caminhões, helicópteros. Essa gigantesca estrutura nasceu pequena, como um braço humanitário da FAO, o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Só que esse programa deu tanto sucesso e foi tão importante que virou uma agência própria das Nações Unidas. Hoje o WFP ele é independente e é maior do que a FAO. Ou seja, a criatura ficou maior do que o criador. O Brasil já foi muito elogiado pelo WFP ao sair do mapa da fome, para onde vão os países que têm mais de 5% de sua população expostos à insegurança alimentar grave. E o Brasil atingiu esse ápice no ano de 2013, ele saiu do mapa da fome do WFP, das Nações Unidas, mas desde lá o número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional voltou a crescer. Apesar dos constantes alertas do WFP ao Brasil de que a fome estava voltando, o presidente Jair Bolsonaro deu esta declaração em julho do ano passado, durante uma conversa com correspondentes estrangeiros. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Mas no mês passado, o IBGE divulgou os resultados da pesquisa de orçamento familiar feita em 2018 e detectou que 10 milhões e 300 mil brasileiros estavam vivendo em situação de insegurança alimentar grave, quando a pessoa fica ao menos um dia por semana sem comer. São os piores números desde 2004. Estaria o Brasil correndo o risco de voltar ao mapa da fome? Tudo indica que voltaria sim, porque esse número do IBGE de 2018 já mostra no limiar, né? Perto dos 5% da população. Nós acreditamos que hoje o número é maior. Foi justamente entre 2017 e 2018, sem saber dos números que o IBGE estava coletando, que a Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria resolveu retomar as antigas campanhas de arrecadação do Natal Sem Fome. E a gente tem uma rede tão grande, né, de comitês pelo Brasil
que foram exatamente esses comitês que começaram a sinalizar de todos os estados, dizendo, a situação aqui está muito ruim, aqui a gente já está voltando a ter um desemprego, já está voltando a ter uma situação de miséria. Está escrito na Constituição e deveria vir escrito no fundo de cada panela. O direito à alimentação foi incluído no artigo 6º, onde estão os direitos sociais garantidos a todas as pessoas. Mas aqui o que vale é a lei da panela vazia. As pessoas que vivem nesta casa estão entre os mais de 10 milhões de brasileiros oficialmente considerados como em situação de insegurança alimentar grave. Empréstimos consignados trituraram a pensão de Maria. Primeiro mês eu recebi R$50 só do meu pagamento. Esse mês eu recebi R$90 só. É com isso que ela sustenta a família e tenta botar algo na geladeira. Não tem nada, né? Não tem nada, né? É só água, panelinha com arroz aí. Uma reprodução da Santa Ceia é o enfeite da parede da sala, como a lembrar Maria da sagrada comida que lhe falta. Um pouquinho de arroz aí que a gente vai fazer. Dá para quantos dias? Só para hoje. Amanhã a gente tem que correr atrás de alguma coisa. Amanhã a senhora não sabe se vai comer. Não sei. A despensa de casa também tira o sono de Irapuã. Aqui é onde guarda a comida? Tem um macarrãozinho aí. Catador de latinhas é o que ele consegue comprar. Leite. Sua renda mensal é quanto, assim? Quanto você tira por mês? Eu acho que é 20, 30, 50. Reais? É 20 reais. Por mês? É. O que vai ser o almoço? Macarrão. Dá para todo mundo? Quê? Dá para todo mundo? Dá? É um pacotinho só, né? Um programa só do país, né? País. Para eles, né? País, né? Vocês não vão almoçar? Não. Só para país. Posto o almoço, a filha mais velha primeiro chora. Depois come. Tudo para ganhar o brinquedinho na segunda, né, Monique? Os pais olham. Morando de favor nos fundos de uma igreja evangélica, são salvos pela caridade. Mas você tentou a Bolsa Família? Mas antes eu não consegui, porque eu já fui lá na época, eu não tinha documento. Você não conseguiu o Bolsa Família? Não. E o auxílio emergencial, esse do governo, você não conseguiu também? Não. A redução do acesso a programas como Bolsa Família, onde Isabela não consegue entrar, é apontada pelo economista Francisco Menezes como uma das causas da volta da fome. O natural seria que o número de famílias atendidas por este programa aumentasse. E, ao contrário, muitas famílias saíram e, no início desse ano, agora nós tínhamos uma fila de mais de 1,5 milhão de famílias aguardando a entrada no programa, embora já tivessem sido habilitadas para isso. Ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, extinto pelo presidente Bolsonaro em seu primeiro ato de governo, Menezes critica o corte no valor da ajuda emergencial contra a pandemia de R$600 para R$300. Foi reduzido no seu valor à metade. Isso coincide com um momento em que os preços dos alimentos e dos alimentos básicos, o arroz e o feijão, estão em plena ascensão. Isso pode trazer, num prazo muito curto, se já não está trazendo agora, uma situação de fome muito mais aguda. Para o diretor do WFP no Brasil, pessoas como Andressa, Maria, Irapuã e Isabela só vencem a fome com a ajuda do Estado. Quem está num buraco só sai do buraco se alguém de fora estender a mão. E nós temos que parar com essa ideia de que uma política ela é alguma esmola. Não é esmola, é dar ajuda a quem necessita naquele instante. Depois que nós tirarmos essas pessoas do buraco, elas vão ter condições e capacidades de seguir com a sua vida.